sua Bíblia comigo no Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, ou de outra sorte não te obedecem. O Senhor está dizendo: eu ensinarei o caminho que deve seguir. Eu creio que esses dias foi dias de ensino. Hoje e amanhã de manhã o Senhor vai continuar nos ensinando. Ele diz: ensinarei o caminho que deve andar, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Aprenda com o ensino. Não seja como o cavalo, que precisa de cabresto, que precisa de um freio. Deus está falando conosco. É hora de voltar. É hora de voltar às primeiras obras. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de desligar o piloto automático, de parar de fazer as coisas mecanicamente, religiosamente mecânica. É hora de dar sentido. E o sentido de um homem, de uma mulher de Deus ministerialmente, é quando o Espírito Santo passa a nos dirigir. Eu estava hoje meditando e vendo a palavra, e o Joás me ligou. O Joás tem umas ligações muito especiais para mim. Talvez você não saiba. Ele falou: apóstolo, Deus falou muito comigo hoje de manhã. Ele estava dizendo, com a palavra do bispo Paulo, com a palavra que o senhor deu. E eu estava lembrando, apóstolo, o senhor ia lá em São José dos Campos, falava: Joás, vamos andar, põe um tênis, vamos andar. E a gente saía andando, e o senhor falava para mim: agora não vamos conversar, vamos orar. E nós orávamos 1 hora andando. As pessoas passavam perto de nós estávamos lá: Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós... E não estavam nem aí para as pessoas. E depois eu fui lembrar, eu viajava com muitos de vocês, dos bispos, e muitas vezes nós saímos aqui de Goiânia, ia para São Paulo, naquela estrada não era duplicada, e nós orávamos até São Paulo. Orávamos 8 horas de oração. Eles já sabiam, sempre quando levava alguém novo, aquela pessoa, eles olhavam para o outro e falavam: esse é como se ele vai ser batizado agora. E a pessoa nova entrava, a moça está ali. Quantas vezes isso aconteceu? Eu vou falar isso agora. Aí a pessoa nova entrava, perguntava para eles aonde o apóstolo vai parar para almoçar. Aí eles falavam: espera, que é um restaurante bom. E a gente orava, só que a pessoa nova não sabia que a gente ia jejuando até São Paulo. E não parava. Passava perto de um posto, eles tinham vergonha de falar comigo, perguntava para o moço, perguntava para o outro: é esse? Ele falou: não, acho que é o próximo. Continuou orando. Que coisa maravilhosa. Coisa tremenda. E a presença de Deus estava naquele carro. Quantas vezes nós saímos orando e chorando, e Deus estava ali. Deus estava ali. Eles sabiam que a gente ia daqui em São Paulo em jejum, orando, e quando chegava na igreja, a glória de Deus aparecia, a unção de Deus aparecia. É hora de voltar à prática das primeiras obras. É hora de voltar a andar nas veredas antigas. Essa é a nossa essência. Se não é de outra denominação, essa é a nossa. Se não é de outra igreja, essa é a nossa. Nós fomos gerados, esse é o nosso útero.
Nós fomos gerados assim. Nós cantávamos uma música 50, 60 vezes, mais do que cantávamos agora. E o Espírito Santo vinha. Um dia uma pessoa entrou, chamou a pessoa do lado, e ele veio falar comigo depois. Ele falou: é muito bonito, mas vocês não sabem outra música. É só isso que vocês sabem. Porque a unção estava ali, a graça estava ali, não tinha como sair daquela canção. O Espírito Santo estava enfatizando aquela verdade, porque em cada canção, em cada música, não é a melodia apenas, não é apenas uma alegria, é uma mensagem profética que vem do trono do Senhor. E aquela mensagem entra no nosso coração. Quanto mais você se alimenta dela, ela se faz carne. As músicas não podem ser feitas apenas no átrio, para alegrar um coração ou outro. As canções têm que ser feitas no coração de Deus. E quando elas são geradas no coração de Deus, elas são mensagens transformadoras. Falta as primeiras obras. E eu quero falar de 2 princípios hoje, continuando sobre esse tema, que representa as boas obras, as primeiras obras, ou o primeiro amor. Abre a Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18 de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Capítulo 18, verso 1. Ele diz aqui: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas, quando o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Durante muitos anos, nós valorizamos os tratamentos do Senhor. Nós valorizamos quando Deus nos tratava. A teologia da prosperidade, ensinada de uma maneira errada, infiltrou nesse princípio de quebrantamento, de tratamento, de transformação. E muitas vezes, quando Deus iria tratar com uma pessoa, quando Deus iria moldar aquele coração, a pessoa dizia: não é a hora, não quero os tratamentos de Deus. Mas quando nós iniciamos, por que nós valorizávamos os tratamentos de Deus? Porque o oleiro tinha um objetivo claro. Ele pegava o vaso estragava, o vaso veio para ele de uma forma, e ele estragou. Ele falou: graças a Deus que esse vaso quebrou, porque agora eu vou fazer um vaso segundo a minha visão, segundo aquilo que eu acho que o vaso deve ter o formato. Os tratamentos de Deus têm como objetivo Deus formar a imagem de Jesus Cristo nas nossas vidas. E nós, quando passamos pelos tratamentos, lógico que choramos, lógico que dói os tratamentos, lógico que a disciplina dói, mas no fundo nós sabemos que é necessário, é para o nosso benefício. Deus está fazendo isto para que o vaso deixe de ter a forma humana e passe a ter a forma divina.
para que nós não sejamos parecidos com o primeiro Adão, que é a alma vivente, que nós sejamos parecidos com o segundo Adão, que é espírito vivificante. O primeiro Adão é humano, o segundo Adão é celestial. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão venceu e vence para sempre. Você entende isso? Se eu estou na imagem do primeiro Adão, certamente eu serei derrotado. Mas se o Senhor está trabalhando em mim e Ele forma em mim a imagem do segundo Adão, eu serei vitorioso para sempre. Romanos capítulo 8, abre sua Bíblia por favor. Romanos capítulo 8, verso 28. Aqui o olheiro celestial, divino, o Deus Todo-Poderoso, revela o seu propósito para mim e para você individualmente. Olha o verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem, agora lê comigo bem alto, bem forte, bem enche o peito e diz: para serem conforme a imagem do seu Filho. Levanta suas mãos e diga aleluia, aleluia. Com as mãos levantadas fala: Satanás, você não pode impedir o propósito de Deus. Ele predestinou a minha vida para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Aleluia. Veja aí, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós não somos chamados para ser iguais a Jesus, nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus. Nós somos chamados para parecer com Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o Senhor dos senhores. Os tratamentos de Deus, a mão do oleiro entra dentro do nosso coração e trabalha. E cada um de nós, em cada um de nós, Deus trabalha de uma maneira diferente. Deus sabe o que pode moldar, a maneira de moldar o meu caráter, o meu espírito, o meu coração. Quando você e eu estivermos passando pela fornalha de Deus, quando você e eu estivermos passando pelos desertos de Deus, quando a patrola do Espírito estiver passando sobre nós, dói, mas lembra, e Hebreus diz: o verdadeiro filho é disciplinado pelo pai. O filho que não é disciplinado, ele não é filho, ele é bastardo. E o escritor de Hebreus diz: a disciplina no momento não é momento de alegria, não traz alegria. O tratamento de Deus, aquele momento em que eu entro no centro cirúrgico do Senhor, e em que Ele me coloca ali na mesa, e Ele pega a anestesia que chama graça divina. Quem quer ser anestesiado pela graça divina? E Ele olha para mim, para você, e fala: meu filho, eu te amo tanto. O pecado te deformou. O pecado colocou em você uma forma que não é minha. E eu te amo tanto que eu vou pegar esse bisturi da misericórdia, porque só através da graça e da misericórdia é possível. E vou moldar você segundo a imagem de Jesus Cristo, que hoje é o unigênito,
mas através da crucificação e da ressurreição se tornou o primogênito de uma igreja semelhante a Cristo Jesus. Nós precisamos valorizar isso de volta. Quando Deus passar a patrola santa, a primeira literatura que eu li sobre isso, eu tinha 18 para 19 anos, era do Bob Mumford, e me entregaram um folhetim escrito Patrola de Deus. Eu falei, meu pai, eu vou ler esse negócio. Aí ele explicou o seguinte, que Deus tem uma patrola, e Ele dirige essa patrola, e Ele vem por cima de nós, e passa a patrola, e quebra tudo. Dá um abraço no seu irmão, fala, Deus vai quebrar tudo que é carne em você, aleluia. Fala, diga aleluia, meu irmão, porque carne não presta. Pode dizer, glória a Deus. Levanta suas mãos, fala, vem patrola santa. Está selado, Deus só precisa de uma vez. Ele leva a sério a oração. E aquele livro, o irmão dizia que a patrola vinha e quando a gente esperneava demais, Deus desligava a patrola. E a gente ficava debaixo da roda da patrola. E Deus saía para tomar água. O que representa isso? Viu, pastor Donizete? Os tratamentos de Deus, quem define o tempo são as nossas reações. Moisés precisou de 40 anos. Jesus só 40 dias. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer. Se Jesus aprendeu a obedecer, eu e você temos que aprender. Sabe o que eu desejo para você com muito amor? Para que a patrola chegue na sua vida. Quem que é patrola? Quem que é patrola? Levanta a mão, irmão, dá um sorriso, porque ela vem sem você querer mesmo. É bom querer logo. Levante bem alta a mão, fala aleluia. E quando você fala, não, ela já está aqui, é que ela não chegou ainda, irmão. Ela não chegou ainda. Tem gente que não passa pela patrola, fica dando volta no monte. O objetivo de Deus era levar o povo pelo deserto, mas o povo era tão obstinado que ficou dando volta no monte. Sofrimento por decisões erradas não é patrola de Deus, é burrice mesmo. Patrola vem quando eu estou fazendo a vontade do Senhor. Patrola vem quando eu faço as decisões certas. Quando eu faço as decisões erradas, eu vou sofrer as consequências por burrice, por obstinação. Quando eu estou andando no caminho, Deus está tratando comigo. Deus está moldando o meu caráter. Deus está mexendo comigo. Presta atenção no que eu vou dizer. Quanto mais próximo da glória de Deus você está, mais sensível você fica às questões pecaminosas. Quanto mais perto de Deus você está, você fica, aquilo que não era pecado passa a sê-lo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. E aquele que está esculpindo a imagem de Jesus, começa a fazer aquilo que é mais delicado na sua obra, que é mais sensível, a corda do nosso coração. Ai, meu Pai. O apóstolo Paulo disse com muito amor à igreja de Gálatas. Abre a sua Bíblia, por favor, no capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4, verso 18. Diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em
vós. Levante bem alto as suas mãos, fala: Cristo está sendo formado em mim. Cristo está sendo formado em mim. Fala: eu serei semelhante ao Senhor. E vou dizer com bastante convicção: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ele diz: eu sofro as dores de parto novamente, até Cristo ser formado em vós. Olha aqui para mim, irmãos. Igreja não é um clube social, ou não é apenas uma instituição de bons costumes que geram hábitos bons nas nossas vidas. Igreja é o lugar de uma transformação radical nos nossos corações. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Diga glória a Deus. Igreja não é apenas um lugar onde você coloca as suas frustrações para que Deus te dê paz. Igreja é o lugar onde o bisturi de Deus vem e faz de mim a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus não está brincando. Deus não está brincando de visitar-nos e abençoar-nos de vez em quando. Deus veio. Deus está levando a sério o seu projeto. Fazer de você e de mim a imagem de Jesus. Por isso que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem esse entendimento, que a patrola de Deus é permanente, então todas as coisas boas e ruins que acontecer com você é para o seu bem, porque transformará em transformação da sua vida e fará com que você seja mais parecido com Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Dá um abraço no seu irmão, fala, olha para ele, fala: você hoje está mais parecido com Jesus do que no início da conferência. Eu já posso ver Cristo em você. Se você aprendeu o que Deus está ensinando, você vai diminuir o tempo de patrola na tua vida, meu irmão. Aleluia! Quem quer diminuir o tempo de patrola na tua vida, levanta bem alto as suas mãos. Sexto princípio do caminho, e eu vou terminar. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Acharam? Diz assim, verso 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Olha aqui para mim. O primeiro livro que eu li com muita seriedade não foi do Atmani. O segundo livro foi do Atmani, foi Vida Cristã Normal. Mas o primeiro foi o livro antigo que se chama Discípulo, de Carlos Ortiz, que ensinava o que era um discipulado. E naquela época ele não tinha em português, ele só tinha em espanhol. E o rapaz que estava lendo comigo, o meu discipulador, ele gostava tanto de mim, que eles gostavam, que falava: Deus tem uma patrola para você, e eu, seu discipulador, é que dirijo a patrola. Então ele falava para mim o seguinte: tudo que eu falar no livro, e o discipulado era assim mesmo, era na chuncha. Tudo que eu falar no livro, e que eu achar que você merece, eu vou assobiar. Ele tinha 18, eu tinha 17.
E quando eu assobiar, você vai falar, dá um amém. Aí tudo que era ruim, que Deus falava que tinha de ruindade no homem, assobiava. Ele falava assim, isso é para você. E eu falava, amém. Amém. Mas Deus estava usando aquele discipulado na foice para me ensinar submissão. Eu via todo tipo de carnalidade. Tudo que ele falava que eu tinha, ele tinha no dobro. Ele tinha um dobro. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. Deus estava me ensinando a submeter. Eu era um insubmisso. Eu era um insubordinado. Eu era alguém extremamente independente, cheio de mim. Eu achava que eu era o cara. Quem já achou que é o cara? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão do irmão. Fala, não é que você é mentiroso, irmão. Levanta sua mão. Não é que besteira. Bobagem é essa? Você nunca achou? Conta outra. Né? Conta outra. Quem já foi adolescente aqui? Levanta a mão. Ou você já nasceu com 40? Quem já foi adolescente? De vez em quando eu olho para a Ruba e falo assim, olha aquelas menininhas lá. Lá vem elas, as 3. Lá no condomínio está cheio. É como se não existisse. Tem muitas aqui. É como não existisse ninguém perto delas. É a Gisele Bündchen. E os meninos? Você vai explicar alguma coisa para eles? Não é nada disso não. Sabe tudo. Sabe tudo e mais um pouco. E não adianta. É verdade ou não é verdade? Estou falando a verdade. Aí, ó. Sabe tudo. Sabe tudo e mais um pouco. A gente acha que... E quando a gente começa a orar, irmão, o dia que eu expulsei o primeiro demônio na minha vida, eu pensei que eu era o maior profeta do século. Aí eu virei um especialista. Mas como eu expulsava demônio. Cara, saiu o primeiro demônio, eu perguntava ao cara, quem veio aí? Eu falei, foi o Lúcio, foi o chefão. Já era. Não ouvia ninguém. Nada. Cansei de tirar potestade de um lado e mandar para o outro lado. Aí Deus falou, vou te enquadrar. Dá um abraço no seu irmão e fala, Deus vai te enquadrar, querido. Aleluia. Bom, né? Dá um abraço do outro e fala, Deus está atrás de você, irmão. Uma pessoa que entende o que é o Evangelho, ele não pensa. Tem gente que se acha tão cara que ele acha que Deus sem ele não pode fazer nada. É ou não é? Aí não quer, você sabe, né? Aí o cara fala, Deus está movendo no outro lugar. Ele não me avisou como é que ele está movendo, né? Que audácia é essa? Deus tem que passar por mim, aleluia. Afinal de contas, ele ainda pega um texto bíblico. Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. E eu sou o profeta dos profetas. Dá um abraço no outro irmão e fala, Deus vai te enquadrar, querido, vai ser bom. Aleluia. Quem quer voltar às primeiras obras, levanta bem alta a mão. Levanta suas mãos e fala, a igreja vai voltar ao padrão bíblico. A reforma apostólica vai levar a igreja ao padrão bíblico. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tem muitos pregadores alargando o caminho do reino. Jesus falou, não, o caminho é estreito. Tem muitos pregadores tirando a cruz do caminho da igreja. Não, Jesus disse, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Aposto, essa mensagem vai espantar as pessoas, mas vai voltar. Vai voltar. Um homem
E uma mulher que ama Deus, realmente, não consegue ficar longe da verdade. Não consegue. Não consegue. Roda, 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 roda e cai no lugar. Fala, deixa eu voltar ao caminho. Ainda bem que volta. Ainda bem que volta. Meu querido, todos nós precisamos estar debaixo de autoridade espiritual. Todos. A autoridade foi constituída por Deus. Ela é humana, mas ela foi constituída por Deus. E a bênção de Deus está em Ele ter confiado a sua estrutura, a sua posição de hierarquia a seres humanos. A seres humanos. Olha aqui para mim. Anota isso, nunca esqueça da tua vida. O maior sinal de maturidade de um ser humano é a capacidade que ele tem de se sujeitar a alguém que está sobre ele. Aí você vai saber que ele é maduro. Não é uma submissão verbal, é uma submissão prática. A maturidade não está em orar muito, a maturidade não está em jejuar muito. Isso é princípio de vida, de sobrevivência. A maturidade está na capacidade que temos de dizer: eu preciso me sujeitar. Se eu não estou sujeito à autoridade espiritual, eu perco o melhor de Deus. Não tem como. Deus só tem um caminho, e esse caminho não tem atalhos. Filipenses diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo. Sendo o próprio Deus, se esvaziou e se sujeitou. E se sujeitou para que o propósito eterno se cumprisse através da vida dele. Quem está entendendo isso, diga amém, por favor. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, tem uma história triste. Abre, por favor, 1 Samuel, capítulo 13. Se eu não fizer o que Deus falou comigo, eu não posso permanecer como apóstolo. Apóstolo tem que obedecer o que Deus fala. E Deus falou comigo: ministre sobre as veredas antigas. É hora de voltar às primeiras obras. É hora de voltar ao primeiro amor. E graças a Deus por autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual na sua vida vai fechar todo o espaço para que um espírito de engano não entre na sua mente, não entre no seu espírito e não entre na sua família. Levanta suas mãos, fala: Satanás, você não tem espaço na minha vida, você não tem nada em mim, e por isso eu te ordeno: saia do meu caminho, em nome do Senhor Jesus. Você entende isso? Capítulo 13, verso 8, diz assim. Primeiro, para que a gente possa entender, o rei tinha que estar sujeito ao profeta. O profeta que ordenava o rei. O profeta era a autoridade espiritual sobre o rei. O rei era a autoridade sobre a nação, mas ele não era uma autoridade sem cobertura. O profeta era a autoridade sobre ele. Samuel ungiu Saul como rei. Saul tinha que estar sujeito à autoridade de Samuel. Hoje a autoridade é apostólica. Não importa se você vai chegar a ser um governador, não importa se você vai chegar a ser o ministro do STF, não importa se você vai chegar à presidência da República, você tem que estar debaixo de autoridade apostólica. O seu cargo e a sua posição alta não te dá imunidade da cobertura espiritual. Saul começa a ser usado, e à medida que ele é usado, ele começa a se
independer, se tornar independente do profeta. E veja nesse texto, verso 8: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo foi espalhando dali. Então disse Saul: traz-me aqui o holocausto, a oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto. A oferta antes da batalha era o sinal determinante que Deus estava aprovando a batalha e que Deus iria dar a vitória naquela guerra. Samuel atrasa, o povo começa a ir embora. Saul, já cheio de si, com um coração independente, certamente olhou para Samuel e disse: esse profeta não chega na hora, nós temos coisas mais sérias para fazer. Talvez ele fique orando o dia todo, cuidando das coisas espirituais. Agora é hora de guerra, traz-me o sacrifício, porque Deus me usa também, e eu vou oferecer. Ele saiu do seu limite. O homem, é muito bom saber o que ele é, mas melhor ainda é ele saber o que ele não é. Nós devemos ter consciência do dom, do nosso chamado e da nossa posição, mas também devemos ter consciência daquilo que nós não temos, que Deus não nos deu, e não adianta querer. Não adianta, isso só vai te angustiar a vida toda. Saul tinha consciência do que tinha, mas não tinha consciência daquilo que ele não tinha. Ele não era o sacerdote, ele não era a palavra final, ele tinha que se sujeitar. Olha para o irmão que está perto de você, fala: aprenda o princípio da submissão, e você vai vencer todas as batalhas que você enfrentar. E olha o que diz aqui no verso seguinte: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Mismas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, fiz o quê? Ofereci o holocausto. Ele errou por um momento, bem intencionado, forçado pelas circunstâncias. Não faça isso, não faça isso. Deus não estava provando Samuel, Deus estava provando Saul. Deus nunca prova numa situação entre você e a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Aquela situação jamais é para provar a autoridade, é para provar o seu coração. E a Bíblia diz aqui: então disse Samuel a Saul: procedestes nerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel, subiu de Gigal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonas seu filho e o povo se achava com eles, ficaram em Gibá de Benjamim, porém os filisteus se acampavam. Saul continuou a vida
como se nada tivesse acontecido. A obstinação e a independência cega o entendimento e não permite que o espírito da pessoa aprenda a lição. Ele tinha que ter caído no chão, como Davi caiu diante do profeta, e ter dito: pequei, ore por mim, e eu quero me sujeitar novamente. Deus teria confirmado o seu reino. Meu querido, seja sensível à voz do Senhor. Volte às primeiras obras. Valorize a autoridade espiritual.